Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Luminous Podcast. Meu nome é Arthur, tô aqui com meu amigo Marcos. E aí, galera? Hoje a gente vai ter uma conversa super bacana com um convidado mais que especial, Jean Leonardi. Já é um prazerzão estar com você aqui. Se apresenta um pouco, pessoal, para quem não te conhece, para te conhecer um pouco mais. Legal. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto do podcast. Bom, meu nome é Jean Leonardi, eu sou psicólogo, sou doutor em psicologia clínica, sou diretor acadêmico e científico do INPB, que é o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, onde a gente tem cursos de pós-graduação, cursos de formação para psicólogos. Sou host de um podcast também, chamado Saúde Mental em Evidência, que é feito para leigos, para que os nossos parentes assistam e aprendam sobre ansiedade, depressão, tratamentos, como identificar erros de pensamento, etc. Resumidamente, é isso. Sou psicólogo clínico também, atuo atendendo pacientes. Maravilha. Jean, a gente queria conversar um pouco hoje sobre psicologia baseada em evidências, porque esse é um assunto que a gente vê que ele está sendo muito falado agora, mas por estar sendo muito falado há pouco tempo, às vezes a compreensão das pessoas é um pouco enviesada, um pouco complicada em relação a esse assunto. Por quê? Tem pessoas que acham que psicologia baseada em evidências é uma abordagem. Então, se eu quero aderir a essa abordagem, eu só posso atender em psicologia baseada em evidências, eu não posso ter outro tipo de visão, eu tenho que pensar somente nesse sentido. Mas o que é a PBE? Ela é uma abordagem? Ela é uma postura diante profissional, uma postura acadêmica? Como que você descreveria ela? Perfeito. Ela não é uma abordagem, tá? Então, não é que você tenha terapia cognitivo-comportamental, o behaviorismo, a psicanálise e a psicologia baseada em evidências. Não, isso está errado, tá? Não é isso. A maneira talvez mais didática de falar é falar que é uma prática baseada em evidências, tá? Então, a prática baseada em evidências é uma forma de prestar serviços a um indivíduo. Então, esse indivíduo pode ser um paciente, ele pode ser um estudante, pensando em psicologia da educação, ele pode ser um atleta, pensando em psicologia do esporte, ele pode ser um colaborador de uma empresa, pensando em psicologia organizacional e assim por diante, tá? Vocês vão ver que tudo que eu ficar falando e dando exemplo vai estar sempre voltado para a clínica, porque é a única coisa que eu entendo, assim, as outras eu não sei, tá? Agora, o que é exatamente, né, esse paradigma de atuação clínica? Ele é algo extremamente óbvio, que deveria ser o natural e todo mundo atuar assim, mas infelizmente está longe de ser, né? A gente tem na toda a saúde, mas na psicologia em especial, a adoção de intervenções, né, tratamentos, métodos de prevenção, de análise, etc., que não só não tem nenhuma comprovação científica, mas também não são sequer plausíveis, ou seja, não fazem o menor sentido, não tem coerência dado tudo que a gente sabe sobre comportamento, sobre emoções, sobre aprendizagem, memória, neurociências, etc. Tá? Então, o que é exatamente a prática baseada em evidências? É uma forma de prestar serviços. Na psicologia clínica, a gente vai olhar para essa forma de prestar serviços quebrada em 3 partes. É uma quebra puramente didática, tá? Mas quais são essas 3 partes? Em primeiro lugar, a gente tem um paciente. Esse paciente é alguém que tem algum tipo de sofrimento psicológico, que está lidando com alguns problemas. Ele pode ter ou não um diagnóstico, como depressão maior, anorexia, um transtorno de personalidade, seja lá o que for, como pode não ter nada disso. E é um paciente que vem com certos objetivos e que também está inserido num determinado contexto sociocultural, que tem suas crenças, suas preferências, seus valores, etc. Então, tudo começa com esse paciente que procura um profissional de saúde em busca de resolver os seus problemas, de aliviar o seu sofrimento, ter esse tipo de ajuda, certo? Agora, este paciente chega para um profissional que precisa tomar decisões. Então, imagina que chega uma professora na escola e diz assim: o Joãozinho deu um tapa na Mariazinha. E alguém olha para um psicólogo e diz: o que é para fazer? Quando você responde essa pergunta, isso é uma tomada de decisão, né? E a ideia na prática baseada em evidências é que esta resposta seja calcada, seja fundamentada, não no que o profissional acha, acredita, entende, mas sim no que os estudos científicos vêm mostrando ao longo de décadas, tá?
Então, um componente é esse paciente. O outro componente eu acabei de introduzir é o quê? A melhor evidência disponível. Qual é a evidência? E aí, olha só que interessante. Quando eu falo melhor evidência disponível, automaticamente você deveria ter pensado, mas então existe a pior evidência disponível, né? E é exatamente isso. A gente vive hoje num mundo em que 1 milhão de artigos são publicados por ano na área da saúde, tá? Não na psicologia, na área da saúde. Pô, se 1 milhão de artigos são publicados por ano, como é que eu consigo, primeiro, né, aprender todo esse conhecimento e tal, e o que eu ofereço para o meu paciente? A questão é que a esmagadora maioria das pesquisas, e isso é especialmente verdadeiro na psicologia, a psicologia de todas as áreas da saúde é que tem mais publicação com erro estatístico, com análises erradas, com erros metodológicos, etc. Onde eu quero chegar? Não é porque você tem uma evidência que ela é confiável. O que eu quero dizer com isso? Imagina que quando a gente entrou aqui no estúdio, tivesse uma mancha no piso que sugerisse que tivesse molhado, certo? Isso é uma evidência de que caiu um copo d'água. Mas talvez não seja verdade. Talvez o ar-condicionado esteja pingando. Talvez não é água, alguém derrubou, não. É a constatação do fato de que existem várias explicações possíveis para um fenômeno. Exato. E aí, como que eu confio? Não, foi um cachorro que fez xixi. Ou foi um copo d'água que caiu, o ar-condicionado que está vazando. Neste caso, precisaria talvez ter uma filmagem. Ou talvez um químico analisaria aquele líquido, não sei, né? Então, existem evidências que são mais confiáveis por conta de todos os cuidados, né, experimentais, controle de variáveis, isolamento de fatores de confusão, análises matemáticas bem feitas e etc., e evidências que não são confiáveis. Então, hoje, se você falar assim, tem evidência de que X ajuda em Y? Cara, tem evidência para tudo hoje. A pergunta é, essas evidências são confiáveis? Na esmagadora maioria das vezes, não. Por isso que a expressão é melhor evidência disponível. Então, temos este paciente que tem essas características, essas particularidades. Temos o que a literatura científica mostra que é melhor para ajudar casais que sofrem de insatisfação conjugal, pessoas que querem melhorar sua qualidade de vida, pessoas que querem deixar de ter depressão, pessoas que querem ter uma melhoria ali nos seus sinais, nos seus sintomas de um transtorno de personalidade. A gente tem essas evidências de pesquisa. E eu tenho os pacientes que chegam para mim no meu consultório, e no seu, e etc. Agora, eu tenho um terceiro componente da prática baseada em evidências, que é a perícia clínica. A perícia clínica é aquilo que faz você conseguir integrar tudo. Por quê? Porque, para eu saber o que esse paciente precisa, eu preciso ter competência de entrevista clínica. Quando eu faço pergunta aberta, quando eu faço pergunta fechada, quando eu interrompo, quando eu deixo ele falar livremente, quando eu fico em silêncio. Isso depende de eu ser capaz de identificar objetivos, de eu saber fazer um exame psíquico, de eu priorizar coisas, de eu fazer um diagnóstico, etc. Tá? Beleza. Agora, isso também depende de, uma vez que eu identifiquei uma intervenção com sustentação científica, na perícia clínica também está a capacidade de eu adaptar aquela intervenção para aquele caso único. Isso é muito importante. Eu queria pontuar justamente isso, porque quando a gente fala sobre esse assunto, você já deve estar cansado de ouvir isso. A primeira crítica que vem é, mas e a subjetividade, mas e as particularidades de cada um? Porque tem pessoa... acho que assim, parece que o conhecimento popular, né, de quem não estuda tanto a psicologia baseada em evidências, é de que se trata de apenas categorizar as coisas, criar manuais, criar descrições rígidas e sair fazendo bingo de sintomas, tá? Com sintoma X você tem Y, o melhor tratamento é esse, aquele, mas a capacidade de raciocínio clínico, a capacidade de adequar ali uma descrição, ou um estudo, ou uma evidência, um indício para a realidade, tem que existir. Então, no exemplo que você deu aqui da mancha no chão, eu posso hipotetizar que foi um cachorro que fez xixi aqui. Mas existe a possibilidade de entrar um cachorro aqui? É muito improvável que um cachorro consiga chegar aqui. Ele teria que entrar no prédio, pegar elevador, entrar aqui no estúdio, é muito difícil. Agora, vamos então adequar essa possibilidade ao caso concreto que eu estou enxergando. E aí tá a adequação, né, da subjetividade, do caso concreto. Exato, exatamente. E aí o que acontece? Já volto para a subjetividade. Aqui nessa perícia clínica tem toda essa necessidade e essa capacidade de adequação, de individualização, de identificação do que aquela pessoa exatamente precisa.
Agora, tem uma outra coisa que pra gente da psicologia acaba complexificando ainda mais, que é, além de eu saber o que tem que ser feito, eu preciso saber o como fazer. Então, onde que eu quero chegar com isso? Ó? Se você me perguntar assim, Jean, qual é o melhor tratamento que existe para dor lombar crônica? Eu vou na literatura e eu falo para você, sei lá, tô inventando aqui, tá? O melhor tratamento que existe para dor lombar crônica é uma técnica da fisioterapia que chama X. Com o meu conhecimento de metodologia de pesquisa e busca de artigo, avaliação da evidência, eu consigo chegar nessa conclusão. Mas eu não sei executar. Eu não sou fisioterapeuta. Eu não sei o que é a técnica X. Eu não sei onde que aperta ou não aperta, onde que mexe. Então tem a parte da execução. Um psiquiatra, geralmente, isso é mais fácil na vida dele. Porque quem executa é a indústria farmacêutica, né? Ele vai lá, compra o remédio, tá pronto. A execução é o cara engolir o comprimido. Então o psiquiatra, ele tem todo um resto de habilidades que ele precisa, de explicar a medicação, gerar aderência, etc, né? Etc. Mas tem uma complexidade na psicologia que você ainda precisa saber executar, né? Não basta você saber o quê. O que é muito fácil você saber com conhecimento de metodologia, né? Eu consigo te falar qual vacina é mais eficaz para prevenir um problema X. Mas pergunta pra mim como se faz uma vacina. Não faço a menor ideia. Percebe? Agora, sobre essa coisa da subjetividade que você disse. O ser humano tem uma arrogância de se achar tão especial, que foi um pouco do impacto que a teoria da evolução do Darwin trouxe, né? Do tipo, cara, a gente é só um bicho junto ali com os macacos e com os porcos e com os jacarés. E que ele foi atacado por isso, né? Como assim o ser humano não tem essa figura especial? Que as pessoas ficam querendo inventar mecanismos psíquicos e dinamismos mentais e uma coisa assim, de uma profundidade que é invenção, que é especulação. Não existe, simplesmente. Né? O que é subjetividade? Subjetividade são vários fenômenos que todo mundo experimenta todos os dias. Né? Tristeza, sei lá, medo de engordar, vontade de ser bem-sucedido, sei lá, perfeccionismo, né? Que você vai ter desde características observáveis até umas coisas de sensações, né? Então você tem ali inúmeros fenômenos subjetivos que você pode mensurar. E quando você mensura isso, você não está reduzindo o ser humano a um número. Medir um fenômeno é uma forma de descrever, de entender uma parte da pessoa. Eu poderia, por exemplo, descrever um de vocês com base em características físicas, né? Como é a orelha, como é o nariz, como é a boca, como é o cabelo. É um tipo de categorização. Eu poderia descrever vocês pela vestimenta. Eu poderia descrever vocês por idade. Eu poderia descrever vocês, tipo, você está fazendo a segunda faculdade e você é a sua primeira. Eu poderia descrever por várias coisas diferentes. É isso que a mensuração faz, né? Toda vez que você está mensurando coisas, você obviamente não está mensurando tudo. Mas como que você vai escolher? Dentro das prioridades do paciente. Onde que ele quer mudar, onde que ele quer melhorar. Por isso que tudo começa ali com o paciente. Entendi. Então é possível mensurar até mesmo aspectos que supostamente são subjetivos. Porque a gente está, né, contextualizar para o pessoal, a gente está no meio do 3º congresso, né, da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. E ontem, na sua palestra de abertura, você mensurou, por exemplo, você explicou, por exemplo, o exemplo da dor. A dor é subjetiva para cada pessoa. Mas se você medir a dor que cada pessoa sente, você consegue uniformizar de alguma forma esse construto e analisar ele. Exato. Ainda que, né, por exemplo, dor é um fenômeno subjetivo. Ninguém pega na dor, ninguém observa a dor, ninguém consegue ver a dor. É uma coisa que você sente. Você pode estar com dor agora e não ter me falado. Né? Eu posso estar com dor de cabeça e você não saber. Né? Como eu posso dizer pra você que eu tô com dor de cabeça é mentira, né? Porque você não tem como saber. Né? Eu posso até fingir aqui, fazer assim e tal, tentar trazer um correlato para te enganar. Né? Agora, olha só que doido. Se a subjetividade não pudesse ser mensurada, esses aspectos subjetivos, você não teria outras coisas da área da saúde. Né? Então, dor... Professor de fisioterapia. Dor é fundamental. Fisioterapia, ortopedia. Às vezes você vai em médico, olha só que interessante, né? Como a precisão da tua identificação de coisas subjetivas varia. Às vezes eu vou no médico, o médico fala assim... tá com dor? Dor. Mas a dor, ela é uma dor de pressão? É uma dor de queimação? É uma dor agulhada? Eu falo, bicho, sei lá, cara, eu tô com dor. Tem gente que tem essa capacidade, né? De identificar isso, assim. Hoje a gente sabe, por exemplo,
que mulheres, a melhor maneira de você prevenir desenvolvimento de câncer de mama não é mamografia. A melhor maneira é ensinar a mulher a identificar na própria mama possíveis sinais de começo de câncer, né? O médico às vezes tem lá um modelinho de silicone que ensina, ó, se você sentir isso aqui, tudo certo. Se você sentir algo assim, procura, aí você precisa... Com isso você cobra a subjetividade, porque aí a pessoa vai saber qual que é o padrão normal dela e vai perceber uma alteração no normal dela. Então, quando uma pessoa te procura, ela tá dizendo, olha, eu tô desesperado, eu tô ansioso. Você não precisa saber se a ansiedade dessa pessoa é maior ou menor do que a outra. Você precisa saber que ela tá fora do padrão dela, do que ela tá experimentando como um sofrimento mental e trabalhar em cima disso. Perfeito. Assim, eu sei que eu sinto dor. Eu sei que você sente dor. A não ser que você tenha uma condição raríssima e tal, né? Agora, o seu 5 é o meu 5? Não sei, nem tem como saber, né? Talvez eu seja mais sensível, mesmo tem gente que é mais sensível à luz. Mas isso não torna impossível a mensuração, né? A gente tem inúmeros eventos subjetivos, né? Você pensa a própria dor no parto, por exemplo. Às vezes é isso que determina o momento da anestesia lá, peridural, num parto normal. Você tem zumbido no ouvido, você tem sensações de angústia que a pessoa descreve, né? Coisa aperta no peito, é tudo subjetivo, está totalmente possível de mensurar. E assim, a gente tem hoje mensuração de felicidade, a gente tem mensuração de qualidade de vida. E aí o que acontece? Essas mensurações, nem todo mundo sabe disso. Não é que eu vou lá e faço assim, vamos lá, então eu vou mensurar aqui qualidade de vida. De 0 a 10, quanto que é? Como é a tua qualidade de vida? Fala aí, sei. Não é assim. Isso passa por um processo rigoroso, que é primeiro identificar o que é qualidade de vida. Qualidade de vida tem a ver com a sensação de segurança. É a sensação de, sei lá, eu não tenho medo de sair na rua e ser sequestrado. Quanto medo eu tenho de ser sequestrado? Quanto medo eu tenho de ser assaltado? Quanto medo eu tenho de ser estuprado? É a sensação de, sei lá, eu gosto do que eu faço na minha vida, eu gosto do meu trabalho, eu tenho condições de me alimentar bem. Envolve um monte de coisa, né? Desde coisas bem práticas que tem a ver, por exemplo, com desigualdade social, até coisas bem subjetivas, assim, qual que é o propósito da minha vida, né? Você consegue mensurar isso, né? Inclusive, o instrumento que mensura isso, que é um instrumento feito pela Organização Mundial de Saúde, isso determina, por exemplo, políticas públicas em muitos países, assim. Então, a mensuração da subjetividade ela é essencial na psicologia, fora dela. Isso é possível, a gente tem décadas de pesquisa mostrando isso. Só que tem um argumento de que não daria para mensurar com um ataque no sentido de, você quer reduzir um ser humano a números. Não, eu quero isolar um fenômeno e estudar, para isso eu preciso de números. Não é perfeito, né? Mas é o suficiente para desenvolver tratamento, para desenvolver intervenção. Isso, e não faz muito sentido pensar também, né, nessa crítica de que reduzir o ser humano a números, porque, em parte, a nossa realidade é composta, ela pode ser numericamente verificada, né? Muitas coisas que a gente experimenta podem ser reduzidas, né, a número. A gente pode saber quanto a gente quer chegar longe na vida, a gente pode fazer isso por escala, a gente pode comparar com outras pessoas também. Então, pelo que você disse, parece que a ideia desses conceitos mais subjetivos, eles passam primeiro para um aspecto que existe uma parte ali replicável que é comum. Por exemplo, é muito improvável que a ideia de bem-estar e de felicidade para uma pessoa é viver cheio de dívida, é viver doente, é viver com as pessoas odiando ela e ressentindo ela. Então, dentro da subjetividade, existe um guarda-chuva de graus, né, que se equilibram, e você pode colocar nos pontos mais altos, você consegue reduzir a ideias comuns, mas aí você vai abaixando isso e começa a chegar no que é realmente particular. Exato. Então, todo mundo quer ter qualidade de vida, todo mundo quer respeitado, todo mundo quer amar, ser amado, mas e aí você parte para a subjetividade. O que é ser amado para você? Exato. E aí você trabalha isso clinicamente. Exato. Uma coisa é a minha mãe falar, minha mãe não é uma pessoa que fez faculdade, minha mãe não é da área, minha mãe fala assim, filho, você é um psicólogo brilhante. Isso não significa nada para mim. Ela nem sabe o que é ser um psicólogo bom ou ruim. Outra coisa é um professor que eu admiro, que eu respeito, que eu falar para mim, você é um psicólogo brilhante. Pô, isso tem um baita significado, né? Agora, é isso que você disse, né? A gente tem a descoberta de leis universais, digamos assim, né? Tipo, mais ou menos as pessoas são assim, mais ou menos elas sentem assim, mais ou menos elas pensam assim, mais ou menos elas fazem assim. E aí é claro que você parte desse conhecimento para olhar para o indivíduo, né? Então, agora eu tenho um monte de informação sobre, vou chamar aqui de natureza humana. Mas agora que eu vou falar com ele, eu vou olhar para isso
dentro dele, mas eu não tô partindo de um caos, eu não tô partindo do nada. Eu tô partindo de dados, de conhecimento produzido ao longo de O ser humano ele tá dentro de uma distribuição normal, né? Exato. A maior parte vai estar ali no meio e, por exemplo, tem um manual, ele vai funcionar mais ou menos certo para a maioria das pessoas. E aí se eu pego alguém no meu consultório, eu vou ali, se eu precisar, sei lá, às vezes repetir alguma coisa, não fazer alguma, eu vou ajustando de acordo com a subjetividade da pessoa, né? Mas aquilo vai funcionar para a maior parte das pessoas. Exato. E é isso que ele disse, né? Tipo, é difícil achar alguém que não quer em algum grau ser admirado. Geralmente, pode ser que seja uma admiração bem específica, né? Eu não me importo com este grupo. Mas eu me importo com a opinião deste grupo, né? Mesmo que seja um subgrupo. Ou dessa pessoa. Ou dessa pessoa. Enquanto você tá falando, eu tô tentando, assim, conceitualizar, entender um pouco melhor para fazer sentido disso. Então, me parece pelo seguinte, que existe algum grau de existência em que existe um grau de objetividade maior. Então, as pessoas, de forma geral, elas querem ser felizes, respeitadas, admiradas, terem saúde, terem vida afetiva. Tanto que essas pesquisas a respeito de bem-estar, elas geralmente pegam construtos comuns e chegam em resultados. E aí, as pessoas querem... As relações humanas são muito importantes, né? A gente vai falar disso daqui a pouco também. Mas... dentro disso aí a gente consegue particularizar. Então, é como se existisse um substrato universal, algumas verdades básicas que são reunidas na cultura, são relatadas nos mitos, são trabalhadas pelas religiões, que a gente sempre buscou algumas coisas semelhantes. Abaixo disso, vem a parte subjetiva, vem a mensuração, que tem a ver com a personalidade também. Então, se você é uma pessoa, né, falando do modelo dos 5 fatores, se você é uma pessoa muito conscienciosa, você vai valorizar chegar longe na vida, você vai valorizar o quanto que você é respeitado e admirado no seu meio profissional, no seu meio social. Se você é uma pessoa muito amável, você vai valorizar a qualidade das relações afetivas que você tem. Se você é pouco amável, você não liga muito para o que pensam de você, você liga para o quanto você consegue conquistar, realizar. Então, a personalidade, ela vai refinando esses princípios universais de bem-estar, de felicidade, de saúde mental e chega numa subjetividade. Mas não é como se a objetividade e a subjetividade tivessem separadas, tivessem que ser estudadas de formas isoladas. Eles fazem parte do mesmo guarda-chuva conceitual em que você pode partir do objetivo para chegar no subjetivo. Perfeito. Inclusive, esse exemplo que você trouxe da personalidade avaliada ali pelos 5 fatores, pelo Big Five, o teu exemplo é ótimo para ilustrar o quê? Por mais variação que eu tenha, maiores combinações, um tem mais disso, menos disso, mas essas combinações são finitas, né? Tanto que você vai encontrar uma pessoa que é muito parecida com você em personalidade, você vai encontrar uma pessoa que é muito... eu tenho, por exemplo, eu e minha esposa, a gente tem funcionamentos de personalidade bem diferentes, né? Então, em conflitos, por exemplo, sei lá, se você aqui diz que eu sou burro, eu tendo a ir pro embate, né? Então, por que você tá falando isso? Com base no quê? Mas não no sentido de, talvez, brigar. No sentido de, não, fala aí, quero saber, por quê, blá, blá, blá. Né? E responder, e devolver, e você vai aqui falar que a psicanálise é incrível, falar, não é, por causa disso. Eu sou o cara que tá lá discutindo com o desconhecido na comunidade do Facebook, ali, tal. Ela não, ela é da turma do deixa disso, né? Pra quê? Não, vai arrumar confusão, pra quê? Deixa aqui, não. E quem tá certo, né? Não tá incerto, assim. Tem o funcionamento de cada um. O errado é eu acreditar no A e fazer o oposto de A. É isso que faz mal, né? Agora, temos essas características universais, né? Tipo, eu adoro viajar. Eu odeio praia. A maior parte das pessoas que eu conheço ama praia. Eu odeio praia, não entendo o que as pessoas vão fazer na praia. Pode ser alguém que odeia viajar, mas ama praia. Exato. Né? Então, tipo... E aí você tem as maiorias, né? Tipo, eu sempre sofri porque eu não gosto de praia, porque eu não gosto de nenhuma bebida com álcool, nunca gostei. Pô, você é um chato, né? Não, eu sou um chato neste grupo aqui. Em outro tipo de pessoas, eu sou legal pra caramba, assim. Exato. Isso depende, essa é uma ideia que eu tenho, não sei se tem estudo a respeito disso, mas, por exemplo, é como se essa parte que a gente chama de subjetividade, na verdade, fosse uma objetividade, só que ele tem tantas variáveis que compõem esse construto que é impossível da gente mapear, a gente não consegue isso ainda. Mas existem alguns subtraços parecidos. Por exemplo, quando você falou, eu sei que você gosta de heavy metal, eu também gosto. Eu também não gosto muito eu gosto também de viajar, mas gosto mais de montanha do que de praia. Eu reparo que as pessoas, geralmente, que são mais extrovertidas, que têm um temperamento, uma personalidade um pouco mais pra fora, mais expansiva, eles gostam de ambientes que favoreçam o exercício dessa expansão. Então, a praia é um ambiente muito mais animado, alegre, quente, né? As pessoas estão em movimento, o tipo de música que toca é música alegre. Não faz muito sentido, de repente, você colocar um axé music no meio da montanha, provido dentro de um chalé com uma lareira. Mais um outro tipo de música. Então, você começa a mapear a fundo os subtraços que compõem a personalidade das pessoas, você começa a chegar em coisas, assim, um pouco parecidas. Nesse nível olha como interessante.
Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, geralmente eu sou do DC disso. Eu geralmente evito conflito. Eu tenho um índice de amabilidade um pouco acima da média. Mas quando o assunto é intelectual, quando a gente tá falando de ideias, aí eu viro uma fera. Eu quero discutir, conversar, explorar a ideia. Por quê? Isso é um valor pra mim, isso é caro pra mim. Porque a minha abertura e experiência pra ideias é muito alta. Pra estética, pra experiências prazerosas, não é tanto. Então, assim, são subtraços que vão se ramificando e chegando no nosso comportamento. É subjetividade até certo ponto. Talvez a gente consiga aprofundar e mapear isso um pouco mais para entender de onde vem. Porque eu concordo 100% com você. Acho que a única coisa que eu fiquei pensando assim, será que eu concordo com isso ou não? É quando você falou, talvez seja quase objetivo. Talvez isso eu não concordaria, eu vou te falar por quê. Porque uma parte importante da ideia de subjetividade é que só eu tenho acesso. Né? Quando a gente fala de uma coisa objetiva, é uma coisa que nós dois podemos ter acesso, assim. Então é muito fácil a gente concordar sobre esta caneca, assim, a cor dela, quantos ml cabem nela, se a gente tiver aqui uma maneira de calcular, se ela é bonita ou feia é uma questão de opinião e tal. Mas a parte mais, assim, tem aquela eterna discussão filosófica, né? Será que o amarelo que eu vejo é o amarelo que você vê? Será que o gosto do frango que eu sinto é o gosto do frango que você vê? E até parece que não, né? Parece que o fato de explicar algumas coisas, se você odeia uma comida que eu amo, tem até a ver com o que o nosso próprio corpo percebe subjetivamente ali com os seus mecanismos. Legal. Isso assunto é muito interessante. Pensando também nesse sentido, uma coisa que o pessoal liga muito à prática da psicologia baseada em evidências é a ideia de que existe um padrão ouro para algum tipo de transtorno. Então, você tem TEA, você vai aplicar a aba, né? E você começa a tentar padronizar isso aí. E, obviamente, esse conceito foi criado porque existem realmente intervenções que fazem mais sentido e têm resultados melhores para um grupo maior de pessoas. Então, se você pega uma curva de distribuição padrão, se você cria uma intervenção que é boa para a maioria das pessoas, maravilha, você vai aplicar. Mas e aquelas pessoas que ficam ali na pontinha da curva, tanto para mais quanto para menos? Como é que é feito essa aplicação? Porque, até onde eu sei, a psicologia baseada em evidências você vai usar o tratamento que tenha a melhor evidência disponível. Se ele não funcionar, você usa o segundo, você usa o terceiro. Mas quando você pega um paciente que está ali no finalzinho da curva, que ele é exceção da exceção da exceção, você teria que experimentar todos. Como é que funciona? Você está dizendo ele é exceção por causa do problema clínico que ele apresenta ou porque ele já fez o tratamento padrão ouro e não melhorou? Porque ele não melhorou, realmente. Ele foi tentado o que parece que é óbvio, que deveria funcionar para o suposto, né, para o diagnóstico que ele tem, mas não funcionou. Como é que funcionaria? Então vamos lá. A primeira coisa que é muito importante a gente esclarecer é que a gente poderia substituir a expressão prática baseada em evidências por prática baseada em probabilidade. Tá? Então, não existe nenhuma intervenção na área da saúde que seja 100% eficaz. Não existe. E não existe nenhuma intervenção em saúde que seja 100% isenta de algum tipo de efeito colateral, efeito adverso. Tá? Inclusive, esse é um câncer na psicologia clínica, as pessoas acharem que terapia só faz bem, mal não faz, é bom para todo mundo. Isso é um problemão. Tá? Então, vamos lá. Então, essa é a primeira coisa. Tem um conceito que quando eu descobri, eu fiquei chocado, assim, que é um conceito que chama NNT. O que é o NNT? Ele significa Number Needed to Treat, é um número necessário para tratar. Olha o que isso significa, cara. Significa assim, ó. Imagina que você é uma pessoa que tem um risco elevado por razões genéticas e mentais de infartar, beleza? Então, tem pesquisas que testaram tal remédio para, né, atrasar o primeiro infarto que você vai ter, ou prevenir infartos como um todo, etc. E aí, você teve aí a aprovação desse fármaco, tal, ele se mostrou eficaz. Beleza, você não sabe nada disso, você vai no médico, cardiologista, te prescreve este remédio aqui. O que nós esperamos intuitivamente, e que eu acreditei por muitos anos até descobrir o que era o NNT. Este remédio é eficaz, eu tomo este remédio, logo eu estou prevenindo o meu infarto. Isso não é verdade, porque quando você tem os resultados de uma pesquisa, os pacientes que infartaram versus os pacientes que não infartaram no grupo tratamento, os pacientes que infartaram e os que não infartaram no grupo controle, disso sai o NNT. O que significa? Vamos imaginar que este remédio tem um NNT de 5. O que um NNT de 5 significa? Que de 5 pessoas que tomaram um remédio, uma não infartou, as outras 4 infartaram. Então,
Se o benefício fosse de 100%, as 5 não infartavam. Tudo bem até aqui? Então, qual é o mundo ideal? As intervenções têm o NNT de 1. Fez, eficaz. Fez, eficaz. Fez, eficaz. Só que aí, se você começa a consultar os NNTs das intervenções de saúde, é assustador. É NNT de 15, é NNT de 20. Por exemplo, remédio para esquizofrenia, é NNT de 4. Para colesterol, é o NNT de 20. Né? Alguns que eu lembro, assim. E aí, tem um estudo recente, acho, já não lembro mais, porque o tempo está passando tão rápido, não lembro mais se ele é tão recente assim, que o cara fez uma revisão da eficácia de psicoterapias voltadas para comportamento suicida, que encontrou um NNT de 15. Então, as terapias psicológicas voltadas para prevenir tentativa de suicídio prevenia uma em cada 15. O que eu quero dizer com isso? Que esses números do fora da curva que você está dizendo, eles, na verdade, são bem comuns. Talvez eles nem sejam tão fora da curva assim. Né? E a questão é, o que se faz com essas pessoas aqui? Como se trata essas pessoas aqui? Essa é uma pergunta que a ciência está tentando responder. Né? Então, você vai ter ali aquele bando de gente, por exemplo, que... vamos pegar o exemplo do infarto, né? Que esse bando de gente aqui que preveniu o infarto. Teve esse monte de gente que infartou. Bom, qual que é o passo? Bom, o passo é achar um remédio melhor. Né? Qual que é o remédio melhor? Sei lá, entendeu? Talvez a ciência esteja estudando ele em rato hoje, daqui 15 anos ele esteja no laboratório. Talvez seja mudar estilo de vida da população, alimentação, exercício físico, sono, estresse. Né? No caso do exemplo da psicoterapia lá, uma tentativa de suicídio a cada 15 é reduzida. O que a gente precisa? A gente precisa de uma terapia que reduza 8 em 15, reduza 10 em 15, que quem sabe, idealmente, reduza 15 em 15. Né? E aí é por isso que a ciência não acabou. Exato. É por isso que a gente faz pesquisa, é por isso que a gente está correndo atrás. Entendeu? Por isso nunca vai acabar, Tânia, porque a sociedade vai sempre ter necessidades diferentes e a ciência vai acompanhando. Mas você tinha comentado... Agora, calma aí, desculpa te interromper, porque eu respondi 50% da tua pergunta. Né? Isso é para entender um pouco do porquê que talvez não funcione. Na prática, o paciente não melhorou. E aí eu tenho uma pergunta, que é, ele não melhorou porque ele faz parte aqui do, vou chamar do NNT, né, de quem não melhorou, ou o tratamento foi mal implementado? É uma possibilidade, no caso do Brasil, enorme. Porque o que acontece? Qual é a grande vantagem dos psicofármacos? Eu compro um comprimido de fluoxetina no Brasil, eu compro um comprimido de fluoxetina no Japão, é a mesma coisa que eu tô tomando. É igualzinho, cara, ao componente ativo. Entende? Agora, vamos pensar em todo mundo que se intitula especialista ou trabalho com terapia comportamental dialética. Eu garanto para vocês que tem uma variação de qualidade aqui. Tem profissionais excelentes, tem profissionais muito bons, tem profissionais medianos, tem profissionais ruins, tem profissionais péssimos. Entende? Então, foi o tratamento que não funcionou ou foi a maneira pela qual esse tratamento foi implementado? Essa é uma pergunta. E aí, bom, vamos imaginar que é o meu paciente e que eu estou pressupondo que eu fiz direito. Né? Sei lá, estou aqui numa certa arrogância, não, eu fiz tudo direitinho e tal. Eu vou começar a explorar alternativas. Né? Tipo, que outras coisas será que esse paciente poderia se beneficiar? Eu vou voltar na literatura. Ou eu vou refazer a minha avaliação inicial. Será que eu tô comendo alguma bala, não tô jogando alguma coisa? Até pensar assim, cara, talvez indicar para um colega que faz a mesma coisa que eu, só que ele faz de um outro jeito. Talvez dali funcione, entendeu? Então tem esse caminho. Desculpa. Mas é que você tinha comentado que toda intervenção vai ter um efeito colateral. E que isso é um certo mal na psicologia de a gente achar que psicoterapia é bom para todo mundo, faz bem. Quais seriam possíveis efeitos colaterais negativos da psicoterapia? Perfeito. Eu vou te dar 2 que já estão evidenciados na literatura e vou contar uma evidência anedótica aqui que não tem valor nenhum, né, de construção de conhecimento, mas só para vocês saberem um exemplo ali que eu já testemunhei que talvez pudesse ser um caminho. Então, a gente tem uma intervenção que chama Stress Debriefing, que ela era muito utilizada, em alguns lugares ela ainda é utilizada em situações de catástrofes, situações de calamidade, né? Tipo o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul com as enchentes, um tsunami,
sobreviventes de 11 de setembro, até eventualmente uma situação ali que eu tô falando de coisas, né, que atingiram milhares de pessoas, mas um indivíduo ali, por exemplo, uma mulher que foi abusada sexualmente. Poderia ter falado de um indivíduo, tá? O que é o stress debriefing? O stress debriefing é você pegar essa pessoa e falar pra ela, te contar o ocorrido. Põe pra fora. Desabafa. Né? Faz muito sentido. Tipo, me parece coerente, assim, desabafa, põe pra fora, se vai chorar, chora, né? Eu não sei se é desse ponto que você está falando, mas pelo que eu sei, essa teoria, ela surgiu de um pressuposto que foi desenvolvido e pensado pelo Freud, que é o seguinte, ele hipotetizava que os neurônios eles iam se enchendo de uma carga psíquica na medida que você ia absorvendo as coisas, sofria um grande estresse, e eles ficavam carregados de uma carga e você tinha que descarregar, colocar essa carga para fora. E a partir disso aí se desenvolveram várias terapias, né, de botar isso para fora. Pode ser que... Eu não sei se veio daí, honestamente eu não lembro da origem dela, mas ela é tipo... Assim, se surgiu lá, legal, mas ela é recente até, assim, de ser praticada. E o que se descobriu? Que quando você induz a pessoa a falar sobre isso ali nas primeiras horas após o trauma, isso aumenta violentamente a probabilidade de no futuro ela desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. Então, aquilo que pareceria que você está ajudando, você está atrapalhando. Tem uma coisa muito importante na ciência, que é o princípio da hipótese nula. O princípio da hipótese nula diz o seguinte, ó. Se você está na dúvida se uma intervenção que ainda não tem evidências, ela é eficaz ou não, se você botar teu dinheiro sem nem saber o que é, de que ela não é eficaz, você tem muito mais probabilidade de ganhar essa aposta. Por quê? Porque o que a gente tem no história da ciência? Psicologia, fisioterapia, nutrição, medicina, odontologia, educação física, que você tem uma hipótese, isso quando parte de uma hipótese plausível. Porque às vezes você nem parte de uma hipótese plausível, como a ansiedade e castração do Freud. Nem plausível é. Mas você parte de uma hipótese plausível. Às vezes isso passa em casos, tipo, médico, de medicina ali, pelos pré-clínicos, com rato, com não sei o quê, né. Da fase 1 para fase 2 para fase 3, que é quando na fase 3, pronto, pode vender na farmácia. Cara, da fase pré-clínica para clínica, 30% das hipóteses confirmam. Daqui 20%, daqui 15%. O que chega é 1%, assim, tá? E às vezes vai pro mercado e na fase 4, que é a farmacovigilância, descobre lá que dá problema e tira. Então o que eu quero dizer com isso? Se eu falar para você assim, sabia que foi desenvolvido um tratamento novo na Universidade de Harvard, que eles vão começar a testar agora? Quer investir tua grana? A tua resposta deveria ser não. Porque a probabilidade de dar errado é muito maior, tá? Por que eu tô falando disso? Por causa dos colaterais negativos da Ah, sim. Então, beleza. Então, a gente tem uma cultura de pensar assim, eu tenho que... Você tá dizendo que não funciona, prove que não funcione. Na ciência é o contrário. Hipócrates vem desde lá a ideia de que o primeiro princípio na prática em saúde é não cause danos. É por isso que quando eu estava pesquisando vacina para a Covid, teve aquela mulher que teve uma trombose na perna e parou tudo para ver se foi a vacina. Porque não importa se a vacina é eficaz, se ela causa dano, ela não serve. Entende? Porque esse é o princípio 1. Só que o que acontece? A gente parte do princípio em terapia de que não faz dano. Tem esse exemplo que eu trouxe do stress debriefing que traz dano. E que era uma coisa que era feita. Tem gente fazendo até hoje, tá? Quando estourou a coisa das enchentes no Rio Grande do Sul, eu corri para fazer uma live que eu fiz junto com o Wesley Delanogari para informar as pessoas o que não fazer, primeiro, para você entender o que você precisa fazer. Tem um outro exemplo de um tratamento que eu não lembro o nome, mas era uma intervenção para criança, para adolescentes com transtorno de conduta, violência e tal. Eu não lembro o nome da intervenção, mas foi uma intervenção que mostrou pior. Agora, eu vou te dar um exemplo que eu vivi na minha vida pessoal, assim, que é a evidência anedótica, tá? Eu, basicamente, convivi um tempo com uma pessoa, um parente, assim, meio distante, cuja psicóloga dizia pra ela, basicamente, você sempre tá certa e você só tem que fazer as coisas que você tem vontade. Tipo, era meio que um resumo, ela ia me contando, eu falei isso pra psicóloga, basicamente era isso que a psicóloga fazia. Eu acho que a psicologia positiva trabalha um pouco nesse sentido, em alguns aspectos. De que você deve buscar
alegria, felicidade, cordialidade, você deve buscar sempre fazer as coisas que te trazem um certo prazer. Se a pessoa estiver emocionalmente regulada, isso é maravilhoso. Se ela tiver uma série de características pessoais também favoráveis. Mas esse é um problema, inclusive, que eu queria te perguntar a respeito da psicologia baseada em evidências. Porque a ideia de melhora clínica, às vezes ela é difícil de você conseguir chegar. No que considera uma melhora clínica? Se você está lidando com uma pessoa, aí é uma crítica que fazem até a psicologia humanista do Carl Rogers, que ele trabalhava com pacientes, com pessoas relativamente bem instruídas, relativamente com uma base familiar, com uma rede de apoio. Com essas pessoas, confiar que essas pessoas conseguem naturalmente chegar numa ideia de bem-estar, que elas conseguem, se elas tiverem colocado as condições, elas conseguem saber o que é melhor para elas e perseguir isso, né? O exemplo da raiz da batata, isso é muito bonito. Mas, às vezes, você chega a conversar com pessoas que vêm de um contexto completamente distorcido. Que o sucesso para a pessoa ali é, sei lá, é virar traficante de droga. O sucesso da pessoa é passar por cima dos outros e ter sucesso a qualquer custo. Se você for lidar com uma pessoa psicopata, com uma pessoa narcisista, por exemplo, o sucesso para ela é conseguir o que ela quer, manipular os outros e ficar ali tudo bem. Perfeito. Isso é complicado. Como que a gente trabalha essa ideia? Talvez não à toa que até hoje não temos uma intervenção baseada em evidências para narcisismo. Talvez tenha a ver com isso. Agora, o que acontece? Lembra que no modelo da prática baseada em evidências, você começa pelo paciente. Vamos fazer um recorte aqui só para ser didático, tá? Se eu for, você concorda comigo que se eu for hoje fazer uma consultoria de carreira profissional e você for hoje fazer uma consultoria de carreira profissional, provavelmente o que você quer alcançar hoje é diferente do que eu quero alcançar hoje. Você concorda comigo? Sim. Né? Tipo, você tá num momento da tua carreira como psicólogo, eu tô em outro momento, você tá terminando de estudar, eu já estudei, você vai talvez querer ter pacientes, eu tenho fila de espera, talvez eu tenha algumas questões que você nem tenha. Que você já me sentiu até mal agora. Pô, mas quantos anos eu tenho na tua frente, claro, pô? Claro. Você tá na graduação, já sabe o que é PB, eu descobri quando eu tava acabando o mestrado, né? Então, a gente tá em momentos diferentes. Ou, vamos pegar o Wesley, que é o Wesley Delanogalho, o cara que corre 20 quilômetros e malha disso e nada daquilo e vai não sei o que lá. Imagina que ele resolve, sei lá, fazer pilates. E aí vou eu fazer pilates. Não pode ser o mesmo pilates, o dele e o meu, né? Eu não corro 3 quilômetros, 2 quilômetros, ele corre 15, né? Ele tem 13, sei lá, 14 anos mais novo que eu. A alimentação dele é muito melhor que a minha. Tipo, você vai ter que adequar, né? Então, onde que eu quero chegar com isso? Quando o meu paciente chega, quais são os objetivos dele? Esses objetivos, eles precisam estar conectados com valores. E aí que entra a coisa assim, qual é o meu objetivo? Eu quero crescer na carreira e ser multimilionário. Tá. Em nome do quê? Por que isso é importante? Cara, se isso está alinhado com os meus valores, né, com os valores dos pacientes, toca o barco, cara. Então tem uma parte que é alinhamento dos seus objetivos com seus valores. Porque aquele princípio que você falou, você não pode querer falar uma coisa e ver outra. Esse, pra mim, é o princípio universal. Cara, não se coloca objetivos sem saber de valores. Entende? E aí, deixa eu só não abrir parênteses demais para não me perder e voltar para a questão do narcisista, do psicopata e do... Tá. Mas, por exemplo, tem gente que fala assim, meu objetivo é crescer na carreira, casar e ter filho. Quando você investiga, às vezes é isso mesmo. Quero casar, quero ter filho, quero construir família, quero crescer na carreira. Às vezes não é nada disso. A pessoa só tá repetindo um automatismo. Falaram pra ela, sei lá, a vida é isso, casa, tem filho, né? Talvez não. Sim. Então, primeiro tem isso. A segunda coisa é, se os objetivos dessa pessoa são objetivos éticos, do ponto de vista social. Porque o que acontece, ó? Eu posso ter um paciente que fala assim, eu fumo maconha e não quero parar de fumar maconha. Eu vim aqui por outra razão. Cara, não tem nada a ver com isso. Agora, se o cara diz pra mim assim, e tô te falando coisas que eu já vi na vida real. Tá? Eu só tenho prazer sexual se eu bater na mulher. Primeira coisa que eu pensei, tá bom, é fácil, é só se relacionar em... Como é que chama? Bondage, sadomasoquismo. Beleza. Não, mas eu só tenho prazer sexual se eu bater na mulher sem autorização dela. Tá. Bom, primeiro que é o seguinte, se isso ocorre, eu tenho um respaldo por lei para quebrar sigilo, para proteger vítimas. Se eu incentivo ele a achar maneiras de fazer isso, eu sou um cúmplice de um crime, né? Então, a gente vai sempre separar o que são objetivos que aquela pessoa tem, que eventualmente não são muito benéficas para ela, e você está descrevendo,
Tá vendo que pra você ficar multimilionária, você disse pra mim também que você queria ser um bom pai, mas você ignora seus filhos, você não tem tempo pros seus filhos. Tá vendo que você tá sempre estressado, sempre brigando com a sua mulher e gritando com ela, sendo que você falou pra mim que você quer ter um casamento feliz? Agora, não sou eu que tô falando pra ele, você precisa trabalhar menos. Eu estou descrevendo o que eu estou observando como psicólogo. Então é mais ou menos assim, você falar pra mim assim, nossa, eu fumo muito cigarro. Nossa, eu fumo, faz um mal. Tá, você tá compartilhando comigo uma coisa que você pensa, que você sente, você tá desabafando, ou você tá me pedindo ajuda pra parar de fumar? Se você falar assim, não quero parar de fumar, beleza, não tem nada a ver com isso. Cara, eu quero parar de fumar, eu só não consigo. Aí eu vou te falar o que fazer. Eu tenho essa coisa, psicólogo dá conselho? Depende, né? Eu não vou falar pra você assim, puta, você devia parar de fumar. Fumar faz mal, não tem nada a ver com isso. Agora, você falar pra mim, eu quero parar de fumar e eu não consigo, eu vou te falar, tá bom, você quer parar de fumar? Então você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você vai fazer aquilo. Não é que eu tô dando conselho, né? Eu tô te dando os passos, porque eu sou especialista, né? Eu que conheço as ferramentas para isso acontecer. Então, objetivos, né? Tem a ver com os valores do paciente sempre. Você pode explorar esses porquês, né? Tipo, tá, por que você quer isso, por que você quer aquilo? Eu vou te contar. Eu, por exemplo, podia ganhar o triplo do que eu ganhei. Mas eu não teria tempo para muitas outras coisas muito importantes para mim, tanto profissionais quanto pessoais, se eu fizesse o que eu tenho que fazer para ganhar o triplo. Exato. Até porque a noção de bem-estar, ela tem que ser integrada numa cadeia maior. Por exemplo, o exemplo que você deu, o cara quer ter prazer sexual batendo uma mulher que não quer apanhar. Exato. Ele está inserido dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade. Então, o próprio conceito da terapia, ela está inserida dentro de um conceito maior. Dentro de um contexto maior. Então não adianta a pessoa querer a autossatisfação, esse é um princípio, né, hedonista, eu quero obter a autossatisfação a qualquer preço. Mas isso é sustentável a longo prazo? Você vai conseguir manter isso aí, sendo que as pessoas condenam isso aí, vão começar a descobrir, vão começar a comentar, se vai ser execrado às vezes no trabalho, onde você mora. Então a pessoa tem que conseguir integrar ali a vontade dela, o princípio dela de bem-estar, numa sociedade, dentro de certos valores, entender que não é tudo que ela quer que vai se fazer bem para ela, que ainda que ela sinta que faça bem, ela tem que conseguir refrear isso de alguma forma, se não fizer bem para outras pessoas. Então, todas essas variáveis têm que ser consideradas também dentro da clínica. E aí, quando a gente entra em coisas tipo transtorno de personalidade antissocial, né? Antissocial, no leigo, é o cara que não gosta muito de ir em festa, em bar, né? Em termos técnicos, é o que você chamou de psicopata, né? Aí, cara, de fato, a resposta honesta que eu tenho pra dar, cara, a gente não sabe o que fazer. O que a gente consegue, quando a gente consegue mostrar, muitas vezes, as implicações legais, às vezes, de certos comportamentos, cara, se isso acontecer assim, e você for, né, pego, flagrado, cara, você vai ficar 20 anos na cadeia. Né? E aí, talvez, hoje, assim, até onde eu sei, é por aí que você consegue controlar. Que ele freia o comportamento por medo do que vai acontecer. Com ele. Porque não é que ele tá preocupado com o outro. Né? Você tá adotando a visão dele de que ele não vai fazer isso por bem a outro, por consideração a outro, ou por respeito à lei. Ele vai fazer porque ele vai entender que isso é pior pra ele, porque essa é a lente dele. Então você tem que, assim, emparelhar a visão, né? E aí, por isso, essa coisa do caso a caso. Você vai ter o paciente contrário, né? Você vai ter o paciente que ele é tanto pros outros e nada pra ele, que você precisa, não, peraí, você precisa de autocuidado, você precisa de fazer as coisas pra você, né? Exato. Então, em alguma medida, a gente vê que alguma parte, né, da clínica psicológica, ela está em conciliar a pessoa com o outro, com a sociedade, com as expectativas, porque isso, até do ponto de vista da personalidade, isso é verdade. Você vê que as pessoas que têm traços de personalidade muito extremos, tanto para mais quanto para menos, elas têm dificuldades. Isso não necessariamente é patológico, mas pode ser. Então, uma pessoa que tem um neuroticismo muito alto, ela tem uma propensão maior a experimentar ansiedade, depressão, medo. Mas o problema não é a patologia, é que essa pessoa vai ter uma dificuldade de se integrar com as outras pessoas, de se aproximar das outras pessoas, de às vezes criar um relacionamento estável, mais longevo, porque ela tem percepções e esperanças um pouco diferentes. E o que ela faz? Ou ela se isola, e a gente sabe que isolamento social é uma das piores coisas para a saúde mental a longo prazo, se não houver ali laços afetivos, ainda que você, né, esteja perto de outras pessoas, mas ela pode escolher se integrar em um certo ponto e falar, olha, então tá, como que eu posso me aproximar um pouco mais das pessoas? Agora, tem uma coisa que você disse sobre adequação, que eu acho só que tem que tomar um cuidado, tá? Vou te falar qual que é esse cuidado. Eu penso nessa adequação social mais nesse sentido ético e de implicações ao outro, né? Tipo, eu tenho vontade de fazer coisas que são violentas com o outro. Não, isso aqui é para ser inibido mesmo. Agora, o meu receio é que essa ideia da adequação social
possa ser interpretado como levar a pessoa a um conformismo. Entende? Porque, vou dar um exemplo assim, né? Eu assisti anteontem um documentário que tem na Netflix sobre o Chico Buarque, de Holanda. É um documentário de 2015. E pega bem a história da carreira do Chico e tal. E aí ele vai mostrando documentos, né, de várias coisas que a censura vetou, de músicas dele e tal. E tem um momento ali que o documento tá acabando com o Caetano Veloso, simplesmente porque ele teria ali, de acordo com o documento, traços afeminados, incentivo ao comportamento homossexual, e que isso é horroroso, assim, né? Então, assim, se você é um terapeuta que tá tentando adequar a sociedade ali, aquele cara, é quase como se você estivesse falando, então vamos fazer a cura gay. Entende? Então, esse cuidado que a gente tem que ter é uma adequação a certas normas, e que muitas vezes são normas essenciais, constitucionais, assim. E muitas vezes é de descrição. Então, se eu digo pra você assim, se você sair na rua pelado, você vai ser preso. Eu não tô te ameaçando, eu tô te descrevendo como o mundo funciona. Do mesmo jeito que você falar, você pegar essa caneca e bater na tua cabeça, você vai sentir dor. Você não tá me ameaçando, você tá descrevendo como o mundo funciona, tá? Agora, existe até uma crítica que às vezes os psicanalistas fazem, né? Que o transtorno mental, no inglês, ele é o disorder, né? E a crítica é, então qual é o order? Certo? Então, você tá querendo adequar todo mundo a uma sociedade normoide, e claramente não é isso, né? Tanto é que se você pega o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, né, o DSM, e começa a folhear, se você só ler os sintomas, cara, não sei vocês, eu tenho uns 30 diagnósticos, entendeu? A questão é o critério qual? E essas características trazem sofrimento significativo, prejuízo funcional, né? A minha vida fica muito pior, porque eu não consigo fazer as coisas que são importantes para mim. Então, eu só tenho que tomar mais cuidado com a coisa da adequação, entendeu? É uma adequação mais ou menos, assim. Se não... Então, por exemplo, né? Eu tenho um conhecido que ele é bem geek, assim, né? Tipo, ele gosta só de ficção científica e de música emo. E aí ele tá num grupo ali, um pouco por restrições geográficas da cidade, que é tipo o oposto, assim. A galera do pagode, só vê jogo de futebol, né? Aquela coisa assim... E a questão dele aqui ele está inadequado ao grupo. Não quer dizer que ele é inadequado, quer dizer que ele precisa achar o grupo dele. É sempre referencial. É referencial. E aí, quais são os limites de não, aqui não é referencial. São essas coisas que a gente está falando de violência, de crime, de abuso, de negligência. Né? Exato. Então é importante daquela integração, né? Você respeitar a individualidade de cada um, você entender que a pessoa precisa de um grau de autonomia para poder se desenvolver e se comportar e se relacionar da maneira que ela acha equilibrada, e fazer isso integrado com um meio que ela encontrar e com a sociedade de forma geral. Mas não é que a pessoa tem que deixar de ser como ela é, que ela tem que, né, abrir mão dos gostos dela, né? Isso aconteceu muito, né? Eu acho que por intuição, talvez, o desenvolvimento das sociedades humanas tenha sido muito isso, né? No sentido de tentar formatar as pessoas dentro de uma cultura, ou dentro de uma norma, dentro do esperado. Foi tentado fazer isso já por meio da psicologia, por meio de governos, e a gente vê que se você reprime a pessoa dentro do que ela é, né, em graus de individualidade, algum tipo de sofrimento mental isso vai causar, né? E o processo de socialização passa por isso, é complicado. Porque quando a criança é nova, ela não tem tanto esse filtro social, ela não tem tanto essa ideia de que, olha, eu sou assim e o outro é diferente de mim e tá tudo ok. A criança geralmente tentar criar brincadeiras com regras, né? O Piaget estudou muito isso, as crianças se conformam a regras, e uma das coisas que o Piaget descobriu fazendo esse experimento, né, com as brincadeiras de criança, é que às vezes as crianças tinham tendência a entrar numa brincadeira e respeitar a norma da brincadeira sem nem entender. Ele fazia esses experimentos, né, com crianças que brincavam de bolinha de gude, né, nas escolas da periferia lá da França, e descobriu que, às vezes, a criança, se você tirar ela da brincadeira e pedir para ela te explicar qual que é a regra da brincadeira, ela não sabe. Ela só tá ali brincando porque ela quer se integrar. Então, em alguma medida, a gente quer pertencer, né, a grupos e a meios, mas a gente não quer deixar de ser quem a gente é. A gente quer que o meio, de alguma forma, tome a nossa qualidade. E a gente, muitas vezes, vai procurar os nossos grupos, né? Então, sei lá... Eu vou procurar o pessoal do heavy metal. Talvez você vá procurar a galera que vai organizar roda de samba. Né?
E aí, abrindo um parênteses, que não de PBE, mas a gente tem um elemento que eu acho que se a gente resolvesse na sociedade, assim, faria tão bem para a saúde mental de todo o planeta, que é, se a gente conseguisse entender que o que é bom para mim não é bom pro outro necessariamente, né? A gente, por exemplo, no meio da música tem essa discussão, né? Tipo, a galera do rock, pagode não presta. Não presta pra mim, né? Eu que não gosto, acho chato pra caramba. Quem diz que não é bom, quem diz que não é... Né? Sei lá, se a gente pega historicamente, né? Quando os Beatles começaram a fazer sucesso, a reação da sociedade na sua maioria foi: isso aqui é um barulho, isso aqui é um lixo, isso aqui... Esse é um pouco essa, né? Quando os estilos novos vão surgindo, as pessoas mais velhas falam, não, isso aí não presta, isso é sei lá o que, aí depois vai se adequando, aí o pessoal novo vem, as músicas novas vem, outros tipos de música, e o pessoal que era de antes fala... Em sociedade, em criação de filho, é muito normal, né? Eu tô começando a chegar eu tô começando a adquirir a mentalidade do tiozão, que é o quê? Você vê o pessoal mais novo falar, juventude hoje não quer saber de nada, não tá estudando, não quer... Mas é o jeito deles. Eles, às vezes, estão desenvolvendo habilidades e competências que são adaptadas pro tempo deles. Você vai falar que antigamente uma pessoa que fazia engenharia tinha que aprender cálculo integral, tinha que aprender a fazer equação de segundo grau na mão ali no caneta, depois começar a operar, né, a calculadora ali, a HP bonitinha. Hoje em dia, pra que você vai ensinar a pessoa a mexer no HP? Você tem um software que faz todo tipo de equação na hora, automático. Daqui a pouco vai ter uma IA que vai conversar com você, fazer cálculo complexo de estrutura, né? E pra que você vai ficar aprendendo do jeito antigo? Exatamente. Então, tem que ter essa integração. E aí, ligando isso no nosso papo de PBE, Jean, eu queria entender o seguinte: a PBE, ela é dialogável com as abordagens diferentes de psicologia? Por exemplo, muita gente fala, PBE é o pessoal da TCC, né? Só a TCC que conversa com o PBE, ou não? Não, está... sim, ela dialoga, e se ela não dialogar, ela não é PBE, para começo de conversa, assim. A TCC, muitas vezes as pessoas acham que tem ali uma equivalência, mas ela não tem. É que a TCC, ela acabou sendo a terapia mais amplamente pesquisada sobre eficácia. Então, naturalmente, ela que tem mais provas empíricas, assim. Algumas coisas que foram diretamente comparadas a ela, ou ganhou, a TCC ganhou, ou empatou em alguns cenários, assim. E muitos dos tratamentos de primeira linha para muitos problemas são TCC. Isso não a torna a prática baseada em evidências por várias razões, tá? Primeiro, que ela não é a primeira linha para algumas coisas. Segundo, que você pode fazer TCC de uma maneira não PBE, uma maneira mais protocolar, uma maneira mais receita de bolo, alguma coisa assim, tá? Agora, isso me leva a falar de duas coisas que eu acho fundamentais, assim. Uma talvez um pouco mais conceitual, /filosófica, e uma bem prática, assim, de clínica. Começar pela conceitual filosófica. Eu tenho uma opinião que ninguém precisa concordar comigo, mas eu vou falar ela, porque afinal eu tô aqui para isso, que é a seguinte: eu acho que a gente estuda a psicologia do jeito errado. O que eu quero dizer com isso? Como que a gente costuma estudar psicologia? Você olha para uma abordagem, né? Tipo, quem está na graduação é obrigado a ver behaviorismo, a ver psicanálise, a ver Jung, a ver fenomenologia existencial, etc. Então, você olha para uma abordagem e fala assim: de acordo com esta abordagem, por que as pessoas fazem o que fazem? Por que as pessoas sentem o que sentem? Por que as pessoas pensam o que pensam? E aí você vai ter as explicações behavioristas, você vai ter as explicações cognitivistas, vai ter as explicações psicanalíticas, etc, etc, etc. E eu acho que isso aqui está completamente errado. A gente tem que pôr isso de ponta cabeça. O que é pôr de ponta cabeça? É o seguinte: eu quero entender de comportamento. Quais são as contribuições científicas, baseadas em dados, do behaviorismo? Quais são as contribuições do cognitivismo? Da psicanálise está fora, porque não é um processo científico de construção de conhecimento. É especulatório. Especulatório. Alguma coisa assim. Tá? Então, não interessa. Quais são coisas que a gente tem, por exemplo, da economia comportamental? A gente tem um monte de estudo feito por economista sobre tomada de decisão, né? Quais são as contribuições das neurociências? O que a gente sabe sobre o impacto de genética em comportamento humano? E a gente deveria fazer isso para qualquer fenômeno psicológico, né? Para atenção, para memória, para regulação emocional, etc. Então, acho que a gente estuda a psicologia errado. E isso tem um impacto, que talvez tenha a ver com a parte 2 que eu vou falar, que é a seguinte: o que é comum a gente ver? Até em terapias mais comportamentais, cognitivo-comportamentais.
ainda está começando no Brasil lugares ou pessoas que ensinam prática baseada em evidências, né? O IPB, o meu instituto, é um lugar que tem uma especialização em prática baseada em evidências. Mas geralmente o que você vê? O cara vai lá e faz um curso de formação em terapia de aceitação e compromisso. E ele passa a olhar para qualquer fenômeno clínico só sobre a ótica da terapia de aceitação e compromisso. É um negócio, né? Pra quem só tem martelo, tudo é prego. Exato. E aí o que eu começo a ver? Isso eu já testemunhei em grupo de WhatsApp, né? As pessoas falam pra não ficar em grupo de WhatsApp, mas eu tô em uns 80, assim, que eu gosto de ficar vendo as coisas, assim, né? As pessoas fazem assim... alguém pode me dizer material sobre como faz terapia de aceitação e compromisso para TOC? Transtorno obsessivo compulsivo? Aí, cara... Beleza, vamos para literatura. Não vamos para achismo, vamos para literatura. Você vai lá pesquisar o que tem de ensaio clínico, de pesquisa clínica, de arte para TOC. Você acha, sei lá, medos de coisa. Beleza? Algumas de boa qualidade, algumas de qualidade questionável. Tá. Qual é a primeira linha para TOC? Então, não comecei por abordagem, comecei pelo problema. Qual é a melhor linha para atender TOC? Tem esse e este modelo de terapia pesquisado. A primeira linha tem dezenas de ensaios clínicos randomizados que tem 1000 variações de forma intensiva, de forma prolongada, de toque de tudo que é tipo, e com considerações disso, e com refinamentos da técnica, e com adaptação para adolescente, e com considerações para o idoso. Por que raio você está querendo fazer terapia de aceitação e compromisso? Talvez daqui 100 anos... quando eu já tiver virado pó, não seja mais essa terapia. Talvez seja terapia de aceitação, talvez seja uma coisa que nem existe ainda. Né? Mas hoje, você está escolhendo por uma coisa que você gosta e não pelo que a ciência está dizendo que é melhor. Entende? Existe uma preocupação muito maior com a abordagem do que com o fenômeno, de fato. Né? Exato. E isso tanto na construção de conhecimento, né? Eu lembro, agora as pessoas não usam mais muito Facebook, né? O Facebook bem morreu, assim. Mas... quando vocês estão na graduação, talvez vocês nem tenham participado tanto de grupo de Facebook, essas coisas. Mas, por exemplo, na minha época, um pouco mais para trás, eu estava no mestrado e tal. O que tinha, por exemplo, grupo de análise do comportamento no Facebook. Aí vinha uma pessoa e falava assim, alguém pode me indicar material de análise do comportamento e maternidade? Cara, tinha tipo um texto na história do planeta sobre análise do comportamento e maternidade, que eram reflexões em 3 páginas. E aí a pessoa ignora tudo que já se produziu sobre saúde mental e maternidade, que é tipo um caminhão de coisas, porque ela quer ler aquilo na ótica na análise do comportamento. Entendeu? E você está ignorando que tem lá os impactos dos hormônios, da saúde mental, como regular não sei o que lá, como tentar melhorar o sono da mulher que recém pariu e que tá naquela bagunça do bebê acorda, dorme, mama, né? Então, 1 milhão de coisas, né? Poderia falar isso para luto, né? Análise do comportamento de luto. Isso é toda hora, uma vez por mês alguém perguntava isso. Tem, tipo, 3 textos. E aí você tem livros, artigos publicados, mas não é da abordagem. Entendeu? Você está falando, então, já a grande virada de chave aí seria, vamos parar de transformar, né, autores e abordagens em reis e vamos colocar o rei à realidade. O rei é o fenômeno que eu quero observar. Eu não quero procurar o que o autor X, o que a abordagem Y fala sobre a intervenção. Eu quero encontrar a forma que melhor responde a esse problema. E aí você vai na forma que for. Porque a maneira como a gente aprende é isso. É como se a psicologia fosse assim, uma rinha, né, de grandes autores que criaram abordagens. Você tem que escolher um time e defender aquele time com unhas e dentes. Não pode falar mal. E aí vem aqueles viés que a gente tem de raciocínio, né? De querer pertencer a um grupo, né? De se sentir protegido, de se... aí criam as piadas internas, os memes, né? Fala mal daquela abordagem e virou uma piada. Mas por quê? E se tiver algo ali que é importante que você está ignorando? Porque eu particularmente tenho um leque de interesse muito grande na psicologia. Eu acho, obviamente, a psicologia baseada em evidência chama muita atenção, não é à toa que ela está ganhando uma representatividade tão grande, a demanda do mercado por ela está crescendo cada vez mais. Eu não sei se você sabe, mas tem uma pesquisa que é feita de 10 em 10 anos, que vai dizer qual abordagem da psicologia mais vai crescer, e a psicologia baseada em evidência, a TCC, foi apontado como a melhor. Essa pesquisa nunca errou. Sempre os 10 anos seguintes... só não devia estar como abordagem, né? Mas exatamente, tem essa questão. E aí, tudo bem. Mas aí que tá. Pra mim, se uma abordagem ela se estabeleceu, alguma coisa ali
funciona. Eu acho que as pessoas, sim, elas podem se enganar e ser enganadas, mas aquela coisa, se enganar todo mundo por muito tempo é muito difícil. Então, pode ser que você pegue ali alguma coisa que faça sentido e você consiga filtrar e limpar. Mas se a pessoa é apaixonada por uma abordagem, por um autor, né, se ela serve a um autor e não ao paciente, ela vai ficar presa. Por quê? Eu não posso buscar algo que está fora dessa abordagem, desse autor. Mas peraí, você não está preocupado com o bem-estar da pessoa? E se você começar a perceber que tem um jeito diferente de fazer isso aqui que está fora dessa abordagem? Você não vai colocar? Então, eu acho que essa honestidade e novamente, a questão de valores. Se o seu valor é realmente ajudar as pessoas e não a fazer parte de um grupo ou idolatrar um autor, você tem que ter esse compromisso ético profissional de falar, se eu descobrir que tem algo melhor do que eu estou fazendo para ajudar as pessoas que eu estou trabalhando, eu vou me comprometer, no mínimo, a estudar, a conhecer. Isso é uma coisa que a gente não vê, né? A gente está na graduação, já falando muito isso aqui, muito do que motivou a gente a criar projetos como Luminous a gente quer que as pessoas tenham acesso a mais possibilidades, a coisas que estão sendo desenvolvidas, não só agora, mas que fazem sentido e não estão sendo discutidas. Então, agora, olha que louco se a gente transpuser isso que você falou da paixão pelas abordagens, que a gente sabe que tem aos montes, para outras profissões de saúde, né? Imagina eu falando assim, não, meu dentista ele é apaixonado por restauração de resina e não de qualquer outra lá de porcelana. Né? Sei lá, o meu médico, o negócio dele é anti-inflamatório. Antibiótico ele não pode nem ver. Tipo, olha quão bizarro é isso, né? Só que o que acontece, isso que eu tô falando aqui, tem um desafio prático, teórico, filosófico enorme, assim, né? Que a hora que eu começo a juntar essas peças aqui para explicar os fenômenos, até onde eu consigo fazer algum tipo de integração que é coerente, que conversa de verdade entre si, né? Até onde, cara, eu faço uma salada aqui, uma zona conceitual que, tipo, muito mais atrapalha do que ajuda. Né? É aquilo que você estava falando no congresso ontem. O engenheiro, quando chega para conversar e fala, não, para você construir um prédio, você tem que botar a viga aqui. Eu não vou chegar para ele e falar, não concordo. Agora, na psicologia, até quem não estuda, quem não faz nada, acho que até por ser um assunto que traz muito interesse de outras pessoas, vai falar, não concordo com você não, mas calma aí. Não é bem assim, né? Existe um método. Seja por isso também que a gente estava conversando, né? Foi você que citou, se não me engano, que a psicologia, muitas vezes, ela não é tão levada a sério no meio da profissão de saúde, porque as outras profissões estão muito mais focadas em resultado, em melhorar, em desenvolver, em descobrir, em entender, e a psicologia está muito no clubismo, muito no, eu gosto dessa abordagem, eu gosto desse autor, não tem muito esse perfil, mas peraí, o seu compromisso tem que ser com a melhora, né? Com resultados. Se você está fechado para isso, então... E aí, a gente meio que entende, né? Médico não leva psicólogo a sério, mas peraí, você tá tentando entender como que funcionam os processos mentais? Você estudou, por exemplo... Pra mim, assim, é surreal numa faculdade de psicologia, a gente não estudar neurociência, não estudar comportamento, não estudar o cérebro humano, como é que a gente funciona, não ter uma psicofarmacologia. Que é a essência da psicologia, assim. E é por isso que eu acho do funcionamento humano, né? Por isso eu acho também que é importante pessoas que não são da área da saúde estudarem prática baseada em evidência. Não estudarem a fundo, mas saberem. Entender do que se trata. Você mesmo tem um podcast que fala sobre isso para leigos, né? Como que você vê essa importância das pessoas saberem? Cara, então, a internet, ela deu voz para todo mundo, né? Isso é ótimo e isso é péssimo. Né? Então, antes, você talvez não tenha idade para isso, assim, né? Mas nós dois aqui somos de uma geração, cara, e que a gente era submisso ao que tá passando na televisão. Né? Eu quero ver televisão, eu ligo, eu tinha lá 10 opções, talvez. Tá passando futebol, tá passando isso, tá passando aquilo, ou eu vejo isso ou eu não vejo nada. Tem que ficar 2 horas assistindo uma coisa que você não quer assistir, vai chegar na hora do desenho. Você nem sabe direito que horas é, né? E, por exemplo, o YouTube acabou com isso, né? Tipo, eu ligo e eu vejo exatamente o que eu quero, né? E a ponto do algoritmo me facilitar a minha vida, né? Tipo, eu abro o meu YouTube, só aparece coisa de psicologia e coisa de guitarra. É só isso que aparece, né? Agora aparece umas coisas de desenho, porque meu filho assiste logado na minha conta e tal, mas o próprio YouTube já entendeu que não é bem ali que eu quero que ele mostre ali, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade. Só que, dado que a internet deu voz pra todo mundo... Tem um monte de gente falando besteira, né? E coisas das mais espatafúrdias, assim, algumas por falta de conhecimento, algumas por mau caratismo, algumas por interesse de ganhar dinheiro, vendendo uma cura milagrosa, etc. Então, eu acho que quanto mais a gente fizer essa contracultura, mais a gente tem que ter, né? O podcast de vocês, outros podcasts. E o meu, a gente fez o Saúde Mental em Evidência, querendo levar temas de saúde mental, tipo assim... Cara, o que é ansiedade? Eu gravei recentemente que, assim, o que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? E vamos entender direito que, assim, não é nem essa coisa que todo mundo agora que tem dificuldade de prestar atenção fala que tem TDAH,
E não é esse absurdo que as pessoas dizem, isso não existe invenção da indústria farmacêutica para vender remédio. O que é de verdade? Não é porque você, né? Então vamos esclarecer a população, vamos separar o joio do trigo, não é porque você não presta atenção numa coisa e balança a perna que você tem TDAH, né? Não, você ficar tomando remédio para TDAH sem ter TDAH, não, você não vai melhorar a produtividade, não, né? É um pouco essa pegada de levar para as pessoas informações sobre isso. Então é um movimento de, tem um monte de gente falando besteira, essas são as informações científicas que a gente está trazendo de maneira mastigada para quem não é da área. Legal. Jean, a gente tá rumando assim para os nossos minutos finais, né? Passa muito rápido a conversa, tá muito boa. Mas a gente falou aqui de bem-estar, de valores, de objetivos, e a gente tá numa cultura e é difícil falar que seria diferente disso, né? Mas a gente valoriza muito sucesso, êxito, né? Acúmulo de patrimônio, juntar, ganhar dinheiro e tudo mais. Isso leva as pessoas a irem com tudo atrás disso. E eu sei que você estuda muito esse assunto, eu queria te perguntar, dinheiro traz felicidade? Sim e não. E eu não vou falar o que eu acho, vou falar o que as pesquisas mostram, tá? O que acontece? Quanto mais pobre uma pessoa é, menos feliz ela é. Uma pessoa que é pobre e ela migra da pobreza para a classe média, os indicadores de felicidade dela aumentam muito. Porque agora ela não tem mais a preocupação se amanhã ela não tem um teto para morar, agora ela tem acesso a um serviço de saúde melhor, agora ela consegue fazer um supermercado sabendo que ela vai ter dinheiro para fazer o supermercado o mês que vem de novo. Então aqui você tem um aumento de indicadores de felicidade de maneira muito relevante, né? Toda vez que alguém fala, dinheiro não compra felicidade, fala lá para um mendigo que está dormindo do lado do esgoto, não, a felicidade está dentro de você. Se eu sou esse mendigo, você vai apanhar de mim, entendeu? Aqui dentro de mim. É fácil para você falar, né? É aquele ditado, né? Beleza não é importante para quem é bonito, né? Dinheiro não é importante para quem é bilionário, né? Então, óbvio que é. Quando você vai de uma classe média para uma classe alta, você tem um aumento de felicidade, mas não se compara relativamente falando, com o da baixa para média, tá? A curva vai achatando. E depois disso, a curva é cada vez mais achatada. Quase uma linha reta. Então, por exemplo, o cara que tem 10 milhões e o cara que tem 100 milhões, praticamente tem uma diferença no indicador de felicidade, tá? Então, isso é importante, assim. Porque o que acontece é que, tirando luxos e coisas que, enfim, aqui eu vou seria mais a minha opinião do que qualquer outra coisa, né? Você não tem aumento de felicidade, tá? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é que hoje a ciência já mostrou que certas formas de gastar dinheiro trazem mais felicidade do que outras, né? Uma delas é que, na verdade, a gente tem duas coisas aqui. Uma delas é que quanto mais você gasta dinheiro com experiência e menos com bens materiais, maior é o indicador de felicidade. Então, por exemplo, você gasta para ir assistir um show, para ir num restaurante, para fazer um churrasco com os amigos, para viajar com a namorada, todas essas coisas que você não guarda, né? Você não guarda a viagem, você não guarda o churrasco, essa experiência está muito mais relacionada à felicidade do que não. Então, e aí é bem subjetiva essa definição, porque, por exemplo, eu gosto muito de guitarra, né? Eu posso ficar comprando guitarras e acumulando guitarras e ter uma longa coleção de guitarras. A felicidade que a compra de uma guitarra traz, de acordo com os estudos, não de guitarra, obviamente, mas de compras, assim, é 3 dias. Às vezes não dura 2, né? Tem aquele... A alegria da expectativa é muito maior do que a alegria consumatória. Exato. E aí comprei... daqui 2 dias é mais uma. Tá ali, né? Exato. Agora, qual é a diferença? A diferença é se esse objeto é um objeto de experiência. Entende? Então, uma coisa assim, imagina que, sei lá, você compra um baita carro. É um bem material? Mas, putz, você é um cara que é entusiasta de carro. Aí no domingo você se junta com as pessoas que gostam de carro. E você abre o carro, e você mexe no motor do carro, e você olha o carro. Né? Aí você viaja com a tua esposa, com o carro. Aí legal, né? Agora, pensa em bens materiais que a gente nem precisa e compra. Né? Putz, você paga 20 vezes mais uma bolsa só porque ela tem um carimbo de uma marca e não de outra, né? Você compra um carro, você já tem um carro excelente, você compra um carro extraordinário porque, sei lá, um símbolo de status. Isso aqui não muda nada a felicidade, assim, entendeu? E aí o que a gente sabe é que muitas vezes
essa busca da felicidade por compras de bens materiais, geralmente são bens materiais, né, caros, assim, o que muitas vezes pode acontecer? A não ser pessoas que tenham fortunas estratosféricas, assim, mas para muita gente, isso vai levar ao quê? Aí eu precisar trabalhar mais. Quanto mais eu trabalho, menos tempo eu passo com a minha família. Quanto mais eu trabalho, menos tempo eu passo com meus amigos. Quanto mais eu trabalho, menos eu viajo. Quanto mais eu trabalho, eu não faço exercício físico. Quanto mais eu trabalho, eu como junk food. Mais responsabilidade, mais pressão. Mais pressão. Talvez onde você mora, quanto mais trabalho, mais tempo no trânsito. E aí você tem todos esses indicadores de estresse que tem a ver com infelicidade, né? Então... Mas uma busca excessiva não seja tão... O que é? Uma busca excessiva pelo dinheiro, só pelo dinheiro, talvez não seja tão legal. Depende de onde você tá no espectro, entendeu? O cara que ganha 2 mil e passa a ganhar 5 mil, a vida muda muito. O cara que ganha 5 mil e passa a ganhar 12 mil, a vida muda muito. O cara que ganha 100 mil e passa a ganhar 200 mil... Tá, ele compra agora mais relógios. Ele, em vez de viajar de econômica, ele viaja de primeira classe. Em vez de comprar um relógio de 100 mil, ele compra um de 150. Muda muita coisa. E, tipo, né? Tentando fazer sentido isso que você falou então, Jean, é como se... Tentar resumir isso numa frase. Então, o dinheiro, ele é uma ótima ferramenta, mas é um péssimo ideal. Porque ele te serve até um ponto em que você consegue suprir umas necessidades de sobrevivência e, às vezes, ele é resultado também de uma capacidade que você tem, de um reconhecimento que você tem. Sentir uma pessoa capaz de prover, de conseguir dinheiro, isso traz um prestígio profissional, traz uma sensação de utilidade, você ser aquela pessoa da família que as pessoas confiam. Isso tudo são consequências análogas ao dinheiro. E a experiência que ele traz para você é mais importante do que o bem em si. Então, é como se a nossa alegria não viesse por ter o bem. Ele viesse pela capacidade que nos trouxe a capacidade e usufruir do bem. As memórias são construídas a partir dele. Porque isso é uma coisa, eu não sei se está estudo também, mas para mim é uma coisa bem, um daqueles princípios universais, que é a primeira experiência que você tem de algo que te traz um prazer sensorial, ela é sempre mais forte do que as experiências seguintes, se você começar a ter elas com uma sucessão muito rápida. É o exemplo da pamonha do Clóvis de Barros Filho, né? A primeira pamonha é maravilhosa. Depois... A primeira guitarra que você coloca na mão, você, cara, agora eu vou começar a tocar, maravilhoso. Depois você compra a segunda, legal. A terceira... Cara, a diferença entre a Nunca mais tem o primeiro beijo. Né? Nunca, exatamente. Uma vez só, né? Então, são experiências que vão marcando a gente. Então, a capacidade de gerar experiências, às vezes integração social e senso de utilidade, senso de capacidade, isso traz uma alegria. Então é como se tivesse uma noção um pouco mais de valor presente no que o dinheiro representa. Ele representa algo, mas ele por si só não é tanto. Não. Agora, quando você falou assim, o dinheiro, ele é... Como é que a frase que você falou? Não é um ideal? Ele é uma ferramenta muito boa para te ajudar a conquistar as coisas, mas se você tiver o dinheiro como ideal, no sentido de quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu vou ser. Ah, não. Aí ferrou. Não. E aí a questão de acumular dinheiro tem muito a ver com custo de oportunidade. No que é custo de oportunidade? Quando a gente está aqui fazendo podcast, todo mundo está tendo um custo de oportunidade, né? Vocês não estão descansando, vocês não estão vendo TV, vocês não estão estudando, vocês não estão com a família, vocês não estão sei lá o quê. E eu idem, né? Eu não estou descansando, eu não estou com a minha esposa, né? Eu vim para Belo Horizonte, para o congresso, eu estou tendo um baita custo que é meu filho triste em casa de saudade. Isso é um custo de oportunidade gigante, né? Então, tudo na vida é assim. A questão é, quais são os meus custos de oportunidade para acumular dinheiro? Cara, tem gente que consegue acumular dinheiro trabalhando 4 horas por dia, porque tem um negócio... Então, maravilha, né? Se eu preciso trabalhar 15 horas por dia para ter comida, segurança e saúde, talvez eu deva mesmo trabalhar 15 horas por dia, né? Então, e aí que a galera acha que, você não olha para as particularidades. Como que eu não olho para as particularidades? Lógico que eu vou partir do ponto de partida. Eu vou olhar para isso como ponto de partida, né? Então... E aí, óbvio, né? Daria pra gente abrir 1000 parênteses aqui, mas não acho que é o caso. Tipo, o que o dinheiro significa pra essa pessoa, se aprendeu que dinheiro é sinal de sucesso, dá pra ter sucesso sem ser via dinheiro, o que é uma vida de sucesso, ter dinheiro, é ter qualidade de vida, o que é qualidade de vida, né? Pra você, qualidade de vida pode ser ir pra praia, pra mim é tortura, e assim vai. Claro. Jean, olha, maravilha, a gente tá com pouco tempo, poderíamos ficar mais horas aqui. Eu queria te fazer, então, uma última pergunta, depois a gente encerra. É o seguinte, a gente conversa com muita gente aqui incrível, que tem uma carreira brilhante, que é muito relevante para a área da psicologia, para outras áreas do conhecimento também, e esse conhecimento todo acumulado, ele gera uma sabedoria. E eu queria te pedir, cara, para você deixar, assim, uma mensagem, um pensamento, assim, que você poderia considerar o mais importante que você tem. Não precisa ter a ver com psicologia, com PBE, com nada. Nada, pode ser Davi, que é para você, pro Eu posso Jean. deixar uma mensagem aqui para meus filhos, para as pessoas que eu aprendi na minha vida que eu quero deixar registrado. Qual seria esse pensamento? Uau! Quero deixar um registro.
Tem várias coisas que eu poderia dizer pensando aqui. Caramba. Eu acho que vai ser a ideia de respeite o processo, sabe? Um passo de cada vez. E no processo você precisa se comparar todos os dias com você mesmo, né? Quem era você ontem, quem você é hoje, quem você está se tornando, né? Porque senão, cara, você entra numa coisa que é infinita, né? Então, tipo, eu quero ser essa pessoa aqui. Isso não tem nada a ver com quem as outras pessoas são. Eu quero me tornar essa pessoa aqui, então eu preciso respeitar o meu processo e estar sempre procurando evoluir. Evoluir pra onde? Pra onde é importante pra mim, não pra sociedade. Maravilha, sensacional. Jean, muito obrigado, cara. Quero te agradecer pela presença, pela disponibilidade. Fala um pouco agora das redes sociais, dos projetos. Ah, legal. Isso. Então, vamos lá. Eu tô no Instagram, @JanLeonardi, é Jan mesmo, Jan. Publico todo dia lá conteúdo sobre psicologia, ciência, essas coisas. Tem o podcast Saúde Mental em Evidência, que tá no YouTube, tá no Spotify. E eu sou diretor acadêmico científico do INPB, o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências. A gente tem uma pós-graduação em prática baseada em evidências, em psicologia clínica. É uma especialização reconhecida pelo MEC, tudo. A gente tem um curso de formação para psicólogos, também em prática baseada em evidências, e que essa formação dá para o aluno entrar desde o primeiro dia de aula da psicologia. E eu, inclusive, recomendo para entrar quanto antes melhor, para já filtrar na faculdade o joio do trigo, já começar a aprender essas coisas. E depois a pessoa, inclusive, pode fazer um aproveitamento de ensino, migrar para pós. Tudo isso está lá no inpb.com, o inpb.com. A gente tem os outros projetos que eu ainda não posso revelar. Você volta aí para divulgar também. Tá bom. Acho que é isso, são os principais. Vamos deixar tudo na descrição. Tudo na descrição do vídeo, pessoal. Lembrando também, lembra de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like aí, né? A gente está presente em outras redes também. A gente está com o episódio completo no YouTube, os cortes saem no nosso Instagram, tudo @Luminous Podcast. Jean, muito obrigado, Obrigado cara. a vocês. Muito obrigado, Jean. Obrigado pelo convite. É demais. Prazer aí estar aqui. É isso aí, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite.